Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma boa noite a todos os colegas municipários de Pelotas e também a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC e, em especial, o nosso programa do SIMP. Uma saudação a todos nesta noite de 12 de setembro de 2014. Eu, Tiago Botelho, vice-presidente dos Sindicatos Municipários de Pelotas, estarei junto com vocês até às 20 horas, conduzindo mais um programa de TV do SIMP. Programa este que vai ao ar ao vivo aqui pela TVC todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Lembrando que o programa de TV do SIMP, a partir do momento que ele vai ao ar ao vivo para todos vocês, ele posteriormente é disponibilizado através de todas as mídias eletrônicas do SIMP. Então, se você aí que perdeu algum programa, porventura deseja assistir novamente aquele que já foi ao ar, estão aí as nossas mídias eletrônicas. Visite a nossa página www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, quase que diariamente atualizado com informações, com matérias, e quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, sempre encontra-se o último vídeo do programa de TV que foi ao ar aqui pela TVC. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Hoje o SIMP possui mais de 1.500 e-mails cadastrados, e-mails estes na qual a gente envia todas as matérias e informações produzidas pela entidade, só que estas pessoas cadastradas as recebem em primeira mão. Então, antes de enviarmos para a imprensa em geral, aquelas pessoas que têm seus e-mails cadastrados conosco recebem em primeira mão as nossas notícias. Se você deseja receber as nossas informações e matérias na sua caixa de entrada, nos envie a sua solicitação através de nosso e-mail. Também, se você deseja seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso Facebook, ou seja, caso deseje compartilhar, curtir, comentar, enfim, utilizar essa outra ferramenta de aproximação do SIMP com os municipários, você nos achará por SIMP Espaço Pelotas. Digita ali no campo de procura por nomes, SIMP Espaço Pelotas, que com certeza você nos achará. E também, para aqueles que desejam assistir os vídeos produzidos pela entidade, inclusive todos os programas de TV do SIMP ao longo destes mais de 7 anos que foi ao ar aqui pela TVC, você pode nos visitar pelo canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também a sua participação conosco aqui ao vivo é muito importante e ela se dá através do envio de mensagens de texto. Então, se você desejar nos questionar, nos sugerir, participar, enfim, que a gente leia a sua mensagem ao vivo no programa, você poderá fazê-lo até às 20 horas. Então, para isso, você, através do 91228820, famoso torpedo SMS, envie a sua mensagem que, com grande satisfação, a leremos aqui ao vivo. Bom, pessoal, o programa iniciou um pouquinho atrasado aí, em virtude do dia a dia lá do SIMP, temos vários temas de pauta e, por fim, lá o último tema que a gente vai dar aí como informe para vocês é no que tange as eleições do Sindicato dos Municipários que se avizinha, e então, durante estas quarta, quinta e sextas-feiras, foi o período aí para inscrições das candidaturas, período para as candidaturas que no primeiro momento tiveram problemas de corrigirem, a pensar em documentos, substituírem nomes. E hoje foi o prazo aí final da homologação, ou seja, o julgamento desses recursos que foram interpostos hoje pela manhã, o julgamento destes e o resultado final da homologação e impugnação de candidaturas. Estarei falando isso ao final do programa como informe. Então, nós temos hoje aqui no nosso programa como temas de pauta o problema dos vales transportes em créditos que não foram depositados aos servidores da saúde. O SIMP cobrou intensivamente isso desde o princípio da Secretaria de Saúde. Temos uma resposta oficial da secretária Arita Bergman e também, hoje à tarde, eu estive pessoalmente visitando a Secretaria de Administração, obtendo informações mais precisas. Vamos ver se fecha aqui com a informação da secretária, mas já temos uma solução para esse problema. Também estaremos falando aqui sobre a reunião que o SIMP teve
junto à direção da Eterpel, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, onde pós-database ficaram alguns itens de pauta, algumas demandas para serem discutidas, compromissadas lá no período de database dos colegas trabalhadores da Eterpel. Então, sempre reuniu-se com a direção daquela empresa e também com a comissão ali de trabalhadores que a representa. Então, traremos também informações nesse sentido. Também sobre o projeto de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, de um vereador, em parceria com o SIMP, para transformar, pela possibilidade de transformar o valor que é creditado no cartão magnético para Vale do Transporte, transformá-lo integralmente em dinheiro para os servidores. Então, estarei informando esse projeto que encontra-se na Casa Legislativa e que será votado semana que vem. Também aqui estarei tratando com vocês sobre uma grande conquista do nosso sindicato, do SIMP, que é a decisão judicial de uma ação coletiva ingressada pelo SIMP lá em 2007, uma decisão essa judicial que determina que a Prefeitura passe a pagar o incentivo à titulação para as auxiliares de educação infantil que forem portadoras de título superior e que já eram auxiliares lá em 2007. Estarei informando sobre essa importante conquista do SIMP. E também estarei falando sobre o problema aí da falta do decreto do prefeito a fim de empossar o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos do Previpel, cujo conselho e comitê ambos já foram indicados os seus pares, eleitos, cuja eleição ocorreu no mês passado. Nós trouxemos imagens aqui, já deveria ter sido publicada a portaria por parte do prefeito, decreto, já deveria ter sido publicado o decreto por parte do prefeito, nomeando os indicados e os eleitos, e pelo menos até hoje, o início da tarde, nada, e já estamos aos 12 dias do mês de setembro, e esses colegas não podendo fazer os seus trabalhos, reunirem-se junto ao Instituto. Então, pessoal, isso tudo é o que nós temos de pauta hoje. E recebi aqui já de início uma grata mensagem aqui do nosso colega Willy, enfermeiro da saúde e que compõe a chapa 1, né, para quem vai agora votar no dia 13 de setembro pela internet, a questão da eleição para o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, na qual nós, nos últimos programas, sempre demos aqui como informe, né? O Willy, que é colega nosso aqui, servidor público municipal, faz parte da chapa 1, e então, na verdade, essa eleição ela ocorrerá dia 13, os profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros, poderão efetuar o seu voto através da internet. E aí eu recebo a mensagem aqui do Willy, dizendo: agradeço ao SIMP pela divulgação da eleição do COREN, evitando multas de 160 a 260 reais para quem não votar. Vote em 13 de setembro, pelo site www.votaenfermagem.org.br, ok? Então é importante o técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem, né, os enfermeiros votarem para, inclusive, não só fazer valer, na verdade, o seu direito, né, a sua obrigação também, né, de participar, mas também evitar possíveis transtornos nesse sentido. Temos aqui mais uma mensagem, mas o meu celular aqui deu uma travada, né? Já vou logo aqui liberar a mensagem. Bom, enquanto aqui a gente mexe aqui no equipamento que deu problema aqui no momento, vou tratar aqui do primeiro informe para vocês. O primeiro informe trata-se aqui dos servidores da saúde que pelo menos encontravam-se até o presente momento sem o Vale Transporte. Ou seja, o que aconteceu, pessoal? Já aí praticamente desde o início do 1º de setembro, desde o início desse mês, na verdade, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde estão sem o depósito do crédito dos seus vales transportes. Então, nessa tendência aí, os nossos colegas ficaram todo esse período sem receber os créditos, muitos impedidos de deslocarem-se da sua casa para o trabalho, do trabalho casa, ou seja, vice-versa. E
a informação que se tinha, sendo o SIMP buscando, os próprios servidores buscando, sempre que ia ser acreditado, diariamente esses colegas, né, ao embarcarem no transporte coletivo, eram submetidos aí ao constrangimento, à vergonha, porque ao passar ali o cartão, muitos destes não têm os créditos acumulados, são colegas que usam diariamente, então, nesse sentido, esses colegas aí ficaram totalmente prejudicados. E aí o SIMP já havia enviado 2 ofícios para a secretária Arita Bergman, reivindicando a imediata solução, porque é totalmente injustificável que seja imposta essa situação, né, tendo em vista que esses servidores, aqueles que conseguiram ir, tiveram que retirar dos seus salários para deslocarem-se ao trabalho, e muitos que nem sequer tinham isto, né, tinham algum poder financeiro de poder subsidiarem as suas custas, o direito de poder deslocar-se para o trabalho casa e vice-versa. Então, nesse sentido aí, nós não recebemos nunca a resposta por parte da Secretaria de Saúde. E aí, como não veio até o momento, não tinha vindo até o momento, até hoje, o início da tarde, a resposta por parte da Secretaria de Saúde, e vários trabalhadores ligando lá para o SIMP e cobrando, né, alguma informação mais concreta, primeiramente eu vou ler aqui a resposta da Secretária de Saúde, Arita Bergman, que chegou agora no final da tarde, posterior à ida do SIMP, através da minha pessoa, lá na Secretaria de Administração. Então, o documento está datado de ontem, 11 de setembro, chegou agora no final da tarde, inclusive faz referência aos nossos 2 ofícios. Então, a própria resposta da secretária aqui confirma que nós mandamos 2 ofícios cobrando resposta, e nos respondem o seguinte: vimos pelo presente, em atenção aos ofícios supracitados, enviados pelo SIMP, os ofícios 151 e o 149, informar que nesta data, 11 de setembro, no caso ontem, o crédito dos vales transportes dos servidores estará disponível, no caso ontem. Outro sim, informamos que os créditos serão depositados para todos os dias úteis correspondentes ao mês de setembro. Ou seja, apenas respondeu isso. Por que eu digo apenas respondeu isso? Primeiro, que todos os servidores que tiveram que utilizar-se dos seus recursos próprios, as suas dispensas, para deslocar-se ao serviço, mesmo que os créditos entre ontem e hoje tenham sido depositados no cartão, aquele recurso que ele despendeu em dinheiro, o servidor tem direito em receber em dinheiro. Mesmo que a secretaria diga, mas já depositamos retroativo, colocamos os créditos inerentes aos dias que você utilizou. Bom, ou a secretaria... eu oriento, né, o SIMP orienta que os servidores que despenderam com as suas dispensas, e vai ficar comprovada pela efetividade, que será enviada ao final do mês para fins de pagamento da folha, fica comprovado ali que ele deslocou-se para o trabalho, fica comprovado também pelo sistema de cartões controlado pelas empresas, pelo sindicato das empresas lá na Avenida Bento Gonçalves, que não tinha créditos naquele período. O servidor tem todo o direito de protocolar junto à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira o ressarcimento daquilo em dinheiro. Porque não adianta a prefeitura dizer que depositou em créditos uma coisa que tu já utilizou. E aí, quando aquilo ali aparece no cartão como em créditos não utilizados, porque esses dias agora que já foram utilizados, se depositados, com certeza a secretaria no mês que vem vai depositar a menos, porque vai ter sobrado vale desse mês que depositaram agora em atraso para o outro. Então, é direito sim do trabalhador protocolar um pedido de ressarcimento para aqueles que gastaram as suas dispensas referente a isso. Mas a secretária respondeu como... ok, não teve problema nenhum, estamos depositando dia 11. Em nenhum momento falou que foi culpa da secretaria, em nenhum momento falou do atraso. A informação que obtive na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira hoje à tarde, quando estive lá presente, há poucas horas atrás, a obrigação da Secretaria de Saúde é de mandar as informações quanto aos vales transportes até o dia 20. Isso é o normal e é o correto, para não dar problemas de atraso. É até o dia 20. A Secretaria de Saúde enviou as informações dia 28, 8 dias com atraso. Já não obstante, mandando essas informações, fazer o empenho e depois o papel da Secretaria de Administração para poder mandar as informações para o sindicato das empresas, para isso a Secretaria de Saúde
tinha que ter saldo para fazer o pagamento desses créditos. E chegou num determinado momento que dependia da Secretaria de Saúde despender esse dinheiro para isso e não tinha saldo na conta. Isto mesmo, não havia saldo na conta por parte da Secretaria de Saúde para honrar o pagamento desses créditos. Então, o que não foi informado aqui pela Secretaria de Saúde é que houve atraso no envio das informações em 8 dias, atraso nos créditos depositados para esses servidores, só informou que está tudo ok, que foi depositado ontem. Nem sequer menciona a culpabilidade da Secretaria, muito menos a possibilidade de ressarcimento daqueles, né, que foram. E para aqueles que não foram, não podem ter nenhum tipo de prejuízo funcional, nem remuneratório. Por quê? Como é obrigação da Prefeitura promover esse deslocamento, ela não colocou veículos à disposição, ela não colocou ônibus, enfim, não buscou o servidor em casa para o trabalho e vice-versa, logo está justificado que o servidor não pôde comparecer ao local de trabalho. E aí a Prefeitura não poderá descontar nesse sentido. Mas, graças à nossa pressão, à nossa insistência, mesmo que de forma tardia, está respondido oficialmente e, segundo a secretária, resolvido que até o dia de ontem, ou seja, hoje, devem todos os servidores da saúde estar com seus créditos ali disponibilizados em seus cartões. Agora que meu celular aqui voltou a funcionar normal. Boa noite, Thiago. Quero saber se vai alguém do SIMP na Câmara terça para a votação do projeto do vereador Anselmo sobre depositar o valor da passagem na conta dos funcionários em vez do cartão, que não mudará em nada. Abraço. Bom, colega, o final 7753. Na verdade, esse projeto de autoria dele estava engavetado, né? O SIMP é que promoveu uma solicitação para a presidência da casa, o vereador Ademar Ornel, né, que colocasse em regime de urgência esse projeto, né? E também que isso não traria nenhum tipo de problema, né? E a gente vai explicar aqui o porquê e traz diferença sim, se ele for colocado da seguinte maneira, né? O projeto do vereador a forma de repasse do valor que a Prefeitura usa hoje para custear as despesas com transporte do servidor municipal que ela destina para as empresas, que este valor seja destinado para os servidores, tanto da administração direta e indireta, com o seu deslocamento residência-trabalho, trabalho-casa. Então, a gente entende que esse projeto, nesse sentido, ele é de grande relevância, porque desde a implantação do cartão magnético até os dias de hoje, está aí a prova, estamos sofrendo diversos problemas ao tentar passar o cartão, aí submetendo ao constrangimento, à humilhação, tirando do próprio bolso, né, a perturbação junto aos demais usuários do transporte coletivo, porque você fica, antes de passar a roleta, trancando o acesso dos que sobem no coletivo e ocupando espaço ali também dos idosos e lugares ali destinados a gestantes, né? E também tem o problema de muitos servidores que não usam o transporte coletivo com tanta frequência, terminam por acumular, um determinado valor em créditos, onde a Prefeitura entende que quando não for utilizado, ela estanca, não mais credita, mas, em muitos casos, ela continua descontando aqueles 6%. Ora, se não acredita nenhum crédito naquele mês, a Prefeitura não pode descontar os 6%. Ela não pode. Isso é ilegal. E, então, em face dessa proposta apresentada, como ela não traz nenhum tipo de prejuízo para a Prefeitura, nem eleva os custos de transporte, ao mesmo tempo ele propicia um valor financeiro a mais para o servidor. E acabaria com os problemas, né, já aqui relatados nesse sentido. E aí, quando nós mandamos essa solicitação para a Câmara, colocamos para que ficasse bem claro também junto ao projeto que o reajuste deste valor seja dado automaticamente e de forma anual quando do reajuste da tarifa do transporte coletivo. Porque se não fica assim determinado, se fica sujeito esse reajuste à data base ou qualquer outro elemento, esse valor ele vai se terminando ao longo dos anos. Então ele tem que acompanhar o mesmo percentual de reajuste da tarifa do transporte coletivo. Então, terça-feira, lá na Câmara, independente se terá alguém ou não do SIMP, quero explicar primeiramente o seguinte: isto é um projeto que está sendo de iniciativa do Legislativo,
ou seja, não foi o prefeito que mandou. Se os vereadores aprovarem por maioria, vai para o prefeito sancionar. Se o prefeito não concordar, ele não sanciona, ou seja, ele veta aquele projeto, aí volta para a Câmara pode derrubar o veto do prefeito e publicar. Aí, se o prefeito depois irá entrar com uma ação de inconstitucionalidade, se levará ou não, veremos. Mas é um projeto que, na verdade, deveria partir de iniciativa, né, do Executivo, porque lida com valores, lida com servidores, né, mas esperamos que tenhamos êxito aí nesta aprovação. Com certeza terá alguém lá do SIMP, sim, né, embora conflita aí também com o período de campanha eleitoral, porque tem chapas inscritas, estarei falando aí até o término do programa, né? Só há a semana que vem para fazer campanhas praticamente, começou agora à tarde e estende-se por toda a semana que vem, e depois já no início lá da outra semana, no dia 23 já acaba, né? Então é o período também que o pessoal tem, ao mesmo tempo de fazer campanha, aqueles que compuserem alguma chapa e que façam possivelmente parte dessa direção, obviamente a sua gestão vai até o final de setembro, né? E é uma demanda sim que estaremos acompanhando. Pode ficar tranquilo, porque foi nós mesmos que tomamos a iniciativa de cobrar da Câmara de Vereadores, tanto que se você acessar o site do SIMP e o Facebook do SIMP, nós é que colocamos ali a matéria sobre esta informação. Quando será a eleição para a nova diretoria do SIMP? Final 5150, fique conosco aqui que estarei informando logo sobre isso aí, e o nome das chapas, quais foram homologadas e impugnadas. Oi, Tiago, tudo bem? Sou da educação e meus créditos nunca entram no dia 1º, só lá pelo dia 15 de cada mês. É normal ou não? Depende, pode ser normal. Tem que ver qual é a frequência de sua utilização, se sobram créditos ou não, ou se desde a primeira vez que colocaram créditos para você, é sempre de 15 em 15. Se começou a colocação de créditos no meio do mês, sempre vai seguir de 30 em 30 dias, obviamente não haverá problema, né? Agora, você tem que ver o seguinte: quando acabam o uso dos seus créditos usados normalmente, dentro daquela informação, quando você fez o seu cadastro na sua Secretaria de Educação, dizendo quantas vezes você pega o ônibus para ir e voltar de casa, trabalho, trabalho, casa, suponhamos que você pegue um ônibus para ir e um para voltar. São 2 ônibus. Então, multiplica pelo valor da tarifa. Esse valor é o valor diário para dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante todo aquele mês. Ou seja, você fazendo o cálculo correto do que obrigatoriamente deveria utilizar dia a dia, tem que ver quando efetivamente terminaria-se esses seus créditos. Aí logo, nessa data que termina, é que teriam que ser recompostos os outros. Então você precisa saber primeiramente, dentro da utilização do seu cartão, normal, nesse sentido que eu falei, quando ele normalmente terminaria. Ou seja, agora se você já é uma pessoa que possui já acúmulo, aí fica difícil de precisar. Só você indo lá na Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, perguntando ali no setor de apoio, no andar térreo, conforme você entra, dobra à esquerda, não para o segundo andar, no térreo, dobra à esquerda, onde tem um caixa eletrônico ali em seguida, peça ali para falar com o pessoal do apoio, que o pessoal do apoio tem como dar essa informação precisa, né? Então é importante que você confira a utilização, como ela ocorresse de forma normal, diária, quanto tempo duraria aqueles seus créditos, em dias úteis. Aí, extinguindo-se aqueles créditos, vai dar um dia, esse dia você saberá. Agora, não há uma regra que tenha que ser do início do mês ao outro, alguns pode ser a cada quinzena, depende de como iniciou o seu ciclo de depósito desses créditos. Como eu falei, a Secretaria de Saúde, pela informação que eu tive, ela envia as informações para a administração, deveria, né, até o dia 20. E aí, no caso, tem 10 dias para eles fazerem todas essas transações, para no início do mês, ali já no dia 1º, os trabalhadores da saúde já terem esses créditos, esses depósitos. Já a Secretaria de Educação também pode perguntar para a Secretaria de Educação, né, como administrativamente, qual é o prazo que ela tem também para enviar tais informações.
Recebi ontem meus créditos, sou agente de saúde, gosto muito do programa. Maria, brigadão pela tua audiência, um grande beijo para ti, né? Satisfação podê-la receber aqui, né? Como telespectadora do SIMP. Que bom aí que você recebeu ontem. Então fez jus aí a resposta da secretária e toda a nossa pressão ao longo aí de 2 semanas que a gente vem mandando ofício. Tanto é a prova que a secretária, ao responder, né, disse em resposta aos 2 ofícios do SIMP. E como não tinha chegado a resposta dela, eu tive hoje pessoalmente na Secretaria de Administração para saber, né, diante aí da não resposta por parte da Secretaria de Saúde. Também informando aos colegas da saúde, já está um tempinho ali o projeto do Executivo, que também foi uma grande luta nossa aí junto com os trabalhadores da saúde sobre a gratificação do PEMAC para aqueles que compõem algumas equipes de estratégia de saúde da família. Já foi protocolado algumas semanas aí pelo Executivo lá na Câmara, mas até o momento não entrou em votação, né? Outra coisa que a gente também já vai ter que estar cobrando da Câmara, enviar um documento aí à presidência da Casa para que também, em regime de urgência, exemplo do Vale Transporte, né, em regime de urgência possa aí colocar em votação, né, um projeto aí ao longo dos anos a gente vem debatendo, vem discutindo com a categoria, né, através dos mais diversos fóruns. Fizemos inclusive esse debate com o Conselho Municipal de Saúde, fechamos o texto, ficou exatamente como havíamos discutido em conjunto, e agora que foi protocolado pelo prefeito lá na Câmara há umas 2 semanas, se eu não me engano, até agora não há nenhuma informação ainda quando a colocação em votação do referido projeto. Então, estaremos sim cobrando também da Câmara para que possa agilizar esse processo. Seguindo aqui a sequência do nosso programa, pessoal, como falei aí no início da nossa pauta, a direção do SIMP manteve reunião com os trabalhadores da Eterpel, juntamente com a direção da empresa, no último dia 2 agora de setembro, lá na própria rodoviária, para tratar dos diversos temas referentes à vida funcional daqueles trabalhadores, assuntos que já foram apontados na última negociação salarial da categoria. Então, diversos foram os encaminhamentos, né? Um deles foi quanto à criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né? O começo da elaboração do plano de carreira daqueles colegas, reforma e climatização dos guichês para atendimento lá a todos os usuários e diversos aspectos relacionados à estrutura física do terminal. Relativamente à CIPA, foi proposto pela própria direção da Eterpel o encaminhamento do assunto junto à Procuradoria-Geral do município, a fim de verificar a viabilidade jurídica para a criação desta comissão. Sobre a estrutura física, foi amplamente questionado pelos próprios trabalhadores e pela direção do SIMP a precariedade das instalações lá da rodoviária. Havendo, então, no momento que a gente apontou isso, houve o comprometimento da direção lá da empresa em executar tais melhorias, tanto estruturais quanto de acabamentos. Aí eles citaram como pintura, impermeabilização pelas várias goteiras, chove lá dentro lá da rodoviária, no 2º andar, havendo também questões já encaminhadas, como a colocação da manta asfáltica e outros aspectos, dependendo do processo de relicitação dos atuais lojistas. Haverá uma nova licitação para os atuais lojistas lá. E alguns aspectos dependem disso, porque aquilo ali também é uma fonte de receita daquela empresa. Também ficou acordado que até o início do verão, os guichês de atendimento serão todos reformados e climatizados. Também ficou esse compromisso por parte da direção da empresa, até o início do verão. Quanto ao plano de carreira, ficou acordada a criação de uma comissão bipartite, né, dos trabalhadores da Eterpel e da direção da Eterpel, dos gestores, para elaborar uma minuta de projeto de plano de carreira. Para o início destes trabalhos, a direção da Eterpel solicitou somente a chegada da nova contadora lá da empresa, porque ela assumirá brevemente o cargo para esta fazer parte também de tal comissão. Então, eles entendem que é necessário para compor essa comissão e começar esses trabalhos que a contadora, né, assuma lá. E depois, com a minuta elaborada,
ela será submetida à apreciação dos trabalhadores. Então, foi muito boa a nossa reunião lá com os trabalhadores da Eterpel, com a direção da própria empresa, e estão aí o resultado do nosso trabalho, do esforço dos trabalhadores da Eterpel, junto com a direção da empresa. Bom, vamos aqui a um outro tema, também aqui importante, mas antes disso, deixa eu dar uma informaçãozinha rápida aqui, que eu vi aqui que tem outra mensagem e pode estar ligado aqui ao de repente que eu vou comentar. É, exatamente isso. Parece que eu adivinhei que não tinha nem aberto a mensagem. Olá, Tiago, boa noite. Boa noite. Parabéns ao SIMP pela conquista do incentivo à titulação dos auxiliares. Gostaria que tu explicasses melhor. Laura, auxiliar de educação infantil. Um beijo e ótimo programa. Obrigado, Laura. Obrigado aí pela tua audiência, né? Com certeza está aqui na nossa pauta, falamos aqui no início do programa, né? Então, com certeza eu já vou entrar direto aqui nesse tema. O SIMP, lá em 2007, com base na própria LDB e outras legislações, e depois de 2007, depois que nós ingressamos judicialmente com uma ação coletiva em nome de todos os auxiliares de educação infantil da época, que eram auxiliares em educação infantil já em 2007, posteriormente, enquanto foi correndo o processo também, surgiram novas leis, como a lei municipal na época do ex-prefeito, anterior a este, que tinha uma lei municipal na época que era de estabelecer uma base de cálculo para auxiliares e professores de educação infantil, né, que na época era o valor de R$ 1.009, hoje já está em mais de R$ 1.100, por causa do último reajuste de 6,3%. Então, nessa perspectiva, as vantagens, tanto de professor como de auxiliar, eram calculadas sobre tais valores. Os professores, que na época, até então, até esse último concurso, era exigido do professor de educação infantil, minimamente, o magistério. Não era exigido nível superior em pedagogia. Então, aquele professor de educação infantil que tivesse ou que alcançasse, né, a titulação superior, ganharia 59% sobre esses 1.009, no caso na época, e hoje sobre os 1.100 e poucos, conforme o reajuste de 6,3%. Os auxiliares não tinham esta prerrogativa, mesmo tendo tal formação. Alguns com titulação superior. Então, tínhamos casos de ter, numa mesma sala de aula, um professor que tinha um magistério, que não tinha titulação, e tínhamos casos até de auxiliares de professores que tinham a titulação. Ou seja, tinha a titulação acadêmica superior à do próprio professor, mas como o cargo de auxiliar de educação infantil não exige para fins de concurso tal formação, qualificadamente tínhamos até o próprio auxiliar, mas, na verdade, o que entende-se? Que o professor auxiliar, ambos trabalham com as turmas, o mesmo período, exercem as mesmas atividades, né, com os educandos. E quando o professor de educação infantil passou a integrar o plano de carreira do magistério, a Lei 3.198 do ano de 89, automaticamente ele passa a perceber o 20% de hora atividade, e aí para aquele que alcançasse a titulação em nível superior, já incidia sobre tal valor. E de lá para cá ficou rolando a ação, e aí teve a decisão agora final, né, sem mais prazo algum para a defesa por parte da prefeitura, de recurso, digamos assim. Então já há uma determinação judicial da ação movida pelo SIMP, não foi uma ação movida individualmente, é uma ação do SIMP, em nome dos auxiliares de educação infantil, uma ação coletiva que abrange sócios e não sócios, e cuja decisão é a determinação judicial, pessoal, prestem bem atenção, vocês auxiliares de educação infantil, a determinação judicial é para que, até 2007, lá naquele período, quem já era, em 2007, auxiliar de educação infantil e, na época, possuía titulação em nível superior,
a estes, a determinação é que a prefeitura passe a pagar os 59% da graduação. Esse é o primeiro ponto. Isso é a determinação judicial. Estritamente. Tiago, qual é a orientação? A orientação não é aquela documentação que a SMED mandou para algumas escolas, pedindo para que os auxiliares levassem cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão. Qual é a diferença? É que quando você se forma na faculdade, o diploma não está disponível no primeiro momento, leva mais de 6 meses, às vezes, para a instituição de ensino entregar, mas ela emite o certificado de conclusão, que tem validade. Então a orientação da SMED, que estava mandando via documento para as escolas, é que seria para os auxiliares levarem essas cópias autenticadas diretamente na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Nós soubemos que entre ontem e hoje, vários auxiliares foram na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira e o próprio setor de recursos humanos não tinha essa informação, alegava que não tinha a listagem do nome dos auxiliares e que o SIMP tem. O SIMP tem o nome da listagem porque a listagem está no processo. Então a prefeitura tem essa listagem. A listagem nada mais é que nós enviamos o nome de todos os auxiliares que eram da época. A listagem que existe são todos auxiliares que eram auxiliares em 2007. Nós não afirmamos que todos eles têm titulação. Nós informamos naquela época, esta é a relação de todos os auxiliares que existem na prefeitura. Ponto. Quem tem titulação lá na época, quem tinha lá naquela época, é para fazer cópia autenticada e levar na SMED. Não é na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. É para levar cópia autenticada no setor de protocolo, na SMED, nos dias normais de atendimento. Ok? Então, nos dias normais de atendimento, no horário da meio-dia e 30 às 18h30, levar para a SMED essa documentação. Aí verão automaticamente, antes que vocês me perguntem, 2 questionamentos. Tiago, eu já era auxiliar de educação infantil em 2007, mas na época eu não possuía nível superior, eu não tinha título superior, mas hoje eu já tenho, ou obtive em 2008, 2009, 2010, como é que fica? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, Tiago, eu me enquadro nesses que vão passar a receber agora, e a minha retroatividade? E tudo que ficou para trás, já que vocês ingressaram em 2007? Qual é a orientação que o SIMP dá, pessoal? Primeiramente, que vai ser nessa folha do mês que vem, desse mês, folha do corrente mês em setembro, que é pago no último dia útil desse mês, vamos deixar primeiramente aparecer no contra-cheque destes cuja determinação judicial os atingirá. Que são quem? Os auxiliares, que já eram auxiliares lá em 2007 e que lá naquela época já possuíam a titulação superior. Por quê? Tão logo já esteja materializado no contra-cheque, obviamente o SIMP, via administrativamente, para que a gente não precise ingressar de novo, porque já temos a decisão judicial, já está a jurisprudência criada, deixa entrar no contra-cheque que administrativamente cobraremos do executivo para que os auxiliares que eram auxiliares em 2007, mas que passaram a ter a titulação posterior a esse período, também recebam. Porque é só uma questão de tempo. Já era auxiliar, mas possuiu a titulação depois, mas ele possui a titulação hoje. Então, que também estes passem a receber, ou seja, não só os de 2007, mas todos aqueles que ingressaram na prefeitura como auxiliar de educação infantil posterior a 2007 e que possuam titulação. E os casos também de retroatividade, aos de 2007 especificamente, também iremos solicitar. Mas, primeiramente, vamos fazer com que a prefeitura, que ela é obrigada a fazer isso, a prefeitura terá que cumprir a decisão judicial, a determinação judicial de inserir na folha. Inseriu na folha para os de 2007 e que lá na época já possuíam titulação, tão logo isso aí já está materializado, com certeza, sem a gente precisar entrar no campo jurídico, num primeiro momento, vamos solicitar sim a extensão para os que entraram posterior a 2007 e que possuam titulação, e também aos que já eram em 2007 e naquela época não possuíam. E também quanto à retroatividade, né? Mas é uma importante conquista nossa para a categoria dos auxiliares de educação infantil. E é essa a nossa proposta de plano de carreira quando a gente apresentou para o ex-prefeito e também para este prefeito,
que a gente quer discutir sobre plano de carreira. Obviamente tem que se passar as eleições do SINT para ver qual é a gestão que ficará à frente, obviamente, ou a maneira que irá conduzir. Mas nós, que somos a atual gestão que vai até o final do mês de setembro, nós o que já encaminhamos era o quê? Aquela mesma proposta encaminhada no governo anterior, que era de simplesmente que todo e qualquer servidor da prefeitura, seja ele seletista ou estatutário, tendo nível de escolaridade acima do que o concurso lhe exigiu para o cargo, tem que ser incentivado, tem que ganhar. Isso está na nossa proposta de carreira. Então, se uma servente que foi exigido dela a 4ª série do fundamental, que hoje é 5º ano, né, ela tem ensino fundamental completo, logo, ela tem que receber um percentual a mais por isso. Se ela fez o ensino médio, mais ainda um percentual. Se ela fez a graduação, mais ainda, até chegar o doutorado, pós-doutorado, em 100% de incentivo. Porque hoje, atualmente, na prefeitura, quem é que ganha incentivo à titulação? São os professores e os técnicos científicos, que são aqueles concursados cujos cargos já lhe exigiu nível superior. A exemplo do engenheiro, do arquiteto, do contador, do médico, enfim, de vários profissionais em nível superior. Então, fora esta categoria de técnicos científicos e de professores, todo o restante da categoria dos municipários, agente de trânsito, guarda municipal, monitor de escola, oficial administrativo, agente administrativo, enfim, as mais diversas funções e categorias da prefeitura. O servidor pode ter doutorado em área, inclusive, correlata ao que desempenha na prefeitura e não ganha nenhum centavo por isso. Então, tu não tens motivação para ficar no quadro. Por isso que o nosso quadro é transitório. Já tem salário baixo, não tem incentivo pelo seu estudo, que quando você se qualifica, reverte-se essa qualificação de atendimento também para o munícipe que recebe o serviço. Logicamente, é inacreditável, né, que tu possas te manter na prefeitura. Por isso o nosso quadro é transitório. Faz concurso, nomeia, serve como trampolim e acabam saindo, né, vários colegas aí nesse sentido, né? Por isso, desse problema. Tem outra mensagem aqui. Tiago, boa noite. Sei que é cedo, porém é melhor prevenir. A melhor greve dos professores municipais é não ir à festa dos professores no dia 15 de outubro. Vamos ver quantos gostam de pão e circo. Ana Maria. Ana Maria, obrigado pela tua audiência, um beijão, mas não é cedo não, Ana. Cabe salientar, e acho que está numa memória bem recente, o prefeito Eduardo Leite tomou posse no início do ano passado, certo? No primeiro ano de governo, o prefeito tirou o vale alimentação de todos aqueles que tinham 2 matrículas, principalmente professores, cujo valor rendeu aí para a prefeitura, nos seus cofres, 500 mil anos de economia e não se reverteu em nada na database desse ano. Depois, a prefeitura, por um bom tempo até agora, não pagou, falando aqui de professores, não pagou para vários incentivo à titulação, que vários protocolaram e não receberam incentivo à titulação, vários com problemas de difícil acesso, que foram nomeados, dão aula na colônia, fizeram protocolos e não recebem. Também outra mazela. Não ganham o piso nacional da educação na forma da lei, cuja todas as ações que o SIMP entrou em prol dos professores, ações do piso, nós ganhamos todas da prefeitura em primeira instância, todas, a prefeitura, claro que recorreu, e tanto é que como o SIMP ganhou todas as ações em primeira instância da prefeitura, foi que moveu até na época, tu te lembras, o ano passado, do Ministério Público ter movido uma ação civil pública contra a prefeitura para que ela pague o piso na forma da lei, conforme o SIMP vinha cobrando no seu ajuizamento de ações. Por que eu estou fazendo esse histórico? Não obstante tudo isso, Ana Maria, o ano passado, a festa do Dia do Professor estava lotadinha, como tu falaste, estava lotadinha, estava cheio de colegas lá, sejam funcionários, sejam professores, como tu disseste, comeram, sambaram com o prefeito lá em cima do palanque, aquela situação toda, mas são os mesmos colegas, vários, né, não vou generalizar, que depois cobram, às vezes até do próprio sindicato, que tem que resolver o problema do piso, que tem que resolver todas essas mazelas, né? Quem tem que dar a solução é a prefeitura.
Não é o SIMP. O SIMP encaminha as demandas, o SIMP busca a solução, o SIMP age no sentido de levar a demanda e a vontade da categoria, seja através das assembleias, mobilizações, greves, paralisações, enfim. Mas a tua mensagem está correta. Não adianta agora, esse ano, que descontou dos profissionais, né, durante os dias de greve e paralisações, o prefeito desobedeceu a liminar que a juíza do trabalho havia concedido ao SIMP para que não houvesse desconto dos dias de greve. O prefeito foi lá e descontou. O prefeito se fez presente na última audiência de conciliação e manteve a postura dele de não possibilitar a compensação. Lá no final é que se deu um prazo, eles pediram um prazo, prefeitura, eles pediram um prazo de 45 dias para formular uma proposta. Prazo este que vai até dia 3 de outubro, né? Então, por aí vai. Mas está correta, Ana Maria, a tua avaliação aí sob a tua ótica. Bom, pessoal, 19 horas 50 minutos em ponto. Vamos, então, a última informação das eleições do SIMP. Mas, por fim, eu quero só informar que até, que eu dei de informe ali no início, né? Que até hoje, início da tarde, não havia sido publicado pelo prefeito Eduardo Leite o decreto de nomeação da composição do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Previpel. Ambos pertencentes ao Instituto passaram por um processo eleitoral, que nós trouxemos imagens aqui para vocês, e todos os órgãos que tinham que fazer as suas indicações já o fizeram, tanto para a composição de fiscal e do comitê de investimentos, e até agora não houve sequer nenhuma reunião, tanto do Conselho Fiscal como do comitê de investimentos, pela não confecção disso. Ora, um decreto tu fazes em 2 horas, em 1 hora. A prefeitura, desde o início do mês de setembro, tem já todos os nomes, basta alguém lá do gabinete do prefeito, não sei se é o chefe de gabinete, geralmente é o chefe de gabinete que assina embaixo com essa publicação, né? Sai ali, registre-se e publique-se, né? Então, em poucas horas, era só ali digitar, colocar os nomes, o prefeito publicar o seu ato oficial e dar o andamento dos trabalhos. Ou seja, até hoje não pôde reunir-se o Conselho Fiscal nem o Comitê de Investimentos do Previpel, né? Então os colegas eleitos e os indicados, né, não tem explicação que dê a eles. Nós obtivemos informações de que não tinha sido assinado antes pelo prefeito, porque o prefeito estava em férias, mas não faz sentido, porque a vice-prefeita Paula encontrava-se prefeita em exercício, logo bastava ela ter publicado. Não fecha a informação que faltavam nomes ou outros requisitos necessários, pois, como falei, todas as indicações já haviam sido apontadas, então nem nós sabemos qual é a demora por parte do prefeito. Cabe salientar que o Instituto de Previdência Própria, como o Previpel, não estar com funcionamento tanto do Conselho Fiscal, que isso pode trancar o CRP, que é o Certificado de Regularização Previdenciária, né, é o que permite que o Instituto possa funcionar, e não tendo a CRP em dia, o município fica com um problema grave de alguns recursos federais não serem repassados. Tem recursos importantíssimos que deixam de ser repassados caso seja suspenso o CRP, o Certificado de Regularização Previdenciária, né? Então, e o Comitê de Investimentos, existe uma portaria do Ministério da Previdência Social que obriga que o Comitê de Investimentos já passasse a funcionar já agora nos institutos de regime de previdência própria, já agora em setembro, o que não está sendo feito até o momento, né? Então esperamos aí que até no máximo segunda a prefeitura, né, tenha corrigido esse problema, a não ser que ela tenha feito isso agora à tarde, o que eu não pude verificar agora à tarde, mas até o início da tarde a informação é precisa que não havia nenhuma publicação do decreto que prejudica o bom andamento dos trabalhos do nosso Instituto. Bom, pessoal, faltando aí 7 minutos para o término do nosso programa, eu tenho uma mensagem aqui, né, mas pode repetir o site para a votação do Corém. Fátima, deixa eu ver aqui, Fátima, se eu ainda tenho a mensagem do Willy, porque o Willy tinha mandado e eu fui aqui para deixar as mensagens em dia. Eu tinha aqui o site, se eu não me engano, era www.votacoreenenfermagem.org.br.
ou votaenfermagem.org.br. Se o Willy estiver nos assistindo, o Willy pode nos mandar de novo aí para nós, tá? Mas se você entrar ali no Google e colocar eleições Corém, vai dar automaticamente ali o site para fazer a votação, né? Mas se eu não me engano era www.votacorém ou votaenfermagem.org.br. Sou municipário, quero saber se é verdade que tem 450 CCs. Olha, a princípio, pela informação do executivo, era de que esse número era menor, né, de cargos de confiança especificamente. Nós temos vários servidores do quadro efetivo que possuem FG, funções gratificadas, mas CC, conforme informações da prefeitura, esse número era menor. Eu não sei se girava em torno de 250, 300, não sei te precisar no momento, mas com certeza posso ficar aqui com o teu número, com a tua mensagem, fiquei com a tua mensagem aqui, né, para poder te responder. Mas com certeza, conforme, na verdade, informações já divulgadas pela administração, segundo ela, né, é que essas informações eram menores. Mas no próprio portal da transparência, ali no site da prefeitura, portal da transparência, qualquer um pode acessar o número de trabalhadores por secretaria, contratos emergenciais, cargos em comissão, que são os mesmos cargos de confiança, e aí você terá acesso a um número exato, né? Eu não vou estar aqui precisando um número que eu não detenho esse dado aqui, mas posso lhe dar a dica que no portal da transparência, junto ao site da prefeitura, é possível você obter esse dado. Bom, pessoal, 5 minutos de término do programa, vamos lá. Bom, pessoal, quarta-feira foi o dia para todas as candidaturas às eleições do SIMP apresentarem suas documentações, né? Foi durante todo o dia, né? Cabe salientar que o edital para as eleições do SIMP foi publicado no final de semana, respeitando o estatuto, muito diferente do que um colunista hoje colocou num jornal, que eu não vou estar fazendo propaganda para esse jornal, e ele disse que foi segundo um leitor servidor. Primeiro que tudo que está aquilo ali naquele jornal não é verdade. Não é verdade. Já digo por quê. O estatuto ele é bem claro. E primeiro que o estatuto sempre esteve disponível no site do SIMP e para qualquer sócio também que quisesse lá a qualquer momento, com bastante transparência. O estatuto está bem claro que as eleições do SIMP deverão ser convocadas até 15 dias antes do pleito. Como as eleições do SIMP se dará nos dias 24 e 25, ao passo que tu colocas a publicação do edital dia 6, do dia 6 para o dia 24, que é o primeiro dia de votação, tem mais de 15 dias de antecedência para a chamada das eleições. Então, é conforme está no edital. Então, quarta-feira, tiveram um dia inteiro as candidaturas, das 9 da manhã até as 11h30 e da 1h30 da tarde até as 5h30 de quarta-feira, para entregar toda a documentação necessária. Bom, a partir do momento que as candidaturas entregaram suas documentações, na quinta-feira, ontem, a comissão eleitoral tinha que divulgar, até às 17 horas, foi ali em torno de 17h10, 17h15, foi divulgado e entregue em mãos as atas para os responsáveis das candidaturas, foi ali divulgado os problemas que tinham nas candidaturas. Problemas de documentações faltantes, nomes de integrantes que se repetiram entre chapas, pessoa que assinou apoio com uma, apoio com outra, fez parte da direção de uma, fez parte da direção de outra. Então, para isso, tinha o prazo regimental de hoje pela manhã, das 9 às 11h30, tais candidaturas apresentarem seus recursos. E assim foi feito. E hoje à tarde, a comissão eleitoral, até o período da tarde de hoje, ela tinha que divulgar o resultado final. Então, após a interposição de recursos, ficaram homologadas 2 chapas. Foram 3 candidaturas. Então, foram homologadas 2 chapas. Chapa 1, denominada Unidos Somos Fortes. Chapa 2, Experiência e Inovação. Repetindo, chapas homologadas. Chapa 1, Unidos Somos Fortes. Chapa 2, Experiência e Inovação. São essas 2 chapas que foram homologadas, que concorrerão às eleições do sindicato. A candidatura que foi impugnada, denominada
União, verificou a comissão eleitoral que não foram atendidas as correções solicitadas, e razão pela qual não foi aceita, e por via de consequência foi indeferido o seu pedido de inscrição. Então, pessoal, 2 chapas concorrentes, chapa 1 Unidos Somos Fortes, chapa 2 Experiência e Inovação. As eleições serão nos dias 24 e 25 de setembro, urnas itinerantes passarão durante os 2 dias em todos os locais de trabalho e haverá uma urna de votação na sede do SIMP, e uma específica, né, para aposentados, inativos no caso, e uma outra para votação em separado. E também cabe salientar que para votar basta ser sócio, estar em dia e ter no mínimo uma contribuição. Essa uma contribuição é que já aparece o desconto, que já descontou uma vez. E isso está previsto no estatuto e torna igualitário para todas as chapas envolvidas, que no caso são 2. Ok, pessoal? Maiores informações, acessem o site do SIMP e o Facebook do SIMP. Bom, pessoal, não terá programa de TV na sexta-feira que vem, terá uma reprise do programa, porque como fazemos parte de uma das chapas, não podemos aqui utilizar o nosso programa da TVC para fazer campanha, então não haverá programa de TV na sexta que vem, mas na outra sexta, que já será posterior à eleição, que termina quinta-feira, provavelmente a nova chapa, ou a nova direção, ou a mesma direção, enfim, a nova direção, podemos dizer assim, que for eleita, é que assumirá depois os trabalhos posterior ao dia 30. Até o programa da semana que vem, ainda será dia 27, nós poderemos aqui anunciar o resultado, porque a nossa gestão atual vai até o final do mês de setembro, mas no próximo programa não poderemos estar aqui. Um beijo a todos, um bom final de semana e boa campanha para ambas as chapas. Tchau, tchau.